Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Se for fogão, sim. Se for Vascão, não, né, Dé? Não. Quem é Botafogo, malandro, tá dando cambalhota de felicidade, né? É verdade. O Vascaíno tá sofrendo, hein? Então, eu quero fazer esse vídeo do lado Vasco, lado do Botafogo também, que quero falar um pouquinho do Fernando Diniz e quero também trazer outras informações. Inclusive, o Vasco já fez proposta, está adiantando o serviço aí em termos de treinador. É o argentino Gustavo Alfaro, né, muito experiente. O Luca Orediano pode voltar para a Argentina e é uma semana que o Vasco precisa se mexer. E o Botafogo está dando tudo certo e disparou 10 pontos. Será que o Botafogo não quer emprestar uns pontinhos pro Vasco? Não quer, não. Quer não? Não. Cada um cuida de si, malandro. É lei de Muricy. Eu cuido de mim, você cuida de si. Tá certo. Jogou, né, meu amigo? Então eu vou beber nessa fonte aqui. Ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Acompanhe a gente nas redes sociais. Aí, passando os endereços aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Wellington Campos FC. É importante, não paga rigorosamente nada. Faz um joinha aí. Faz um joinha. Joinha? Isso. Joinha? Porque... Não é senta o dedo, não? Não. Dá o joinha. Pensei que era sentar Não. O joinha. Joinha assim. Não, joinha assim. Olha. Eu tô destreinado. Eu tô vendo. Aí você pega isso aí para ajudar a gente a ganhar mais inscritos também e o YouTube espalhar o nosso vídeo. Vou trazer esse papo aqui que é fantástico. É isso aí, minha gente. Convidado de honra, vocês pediram. Eles pediram? Mas aqui alguns inscritos, né? Assim, gente, eu queria saber o que o Dé tá pensando do Vasco da Gama. É bom não, hein? É melhor não? É melhor não, hein? Você quer começar pelo Botafogo? Não vai vir coisa boa, não. Mas nem poderia, Hélio. É esse que é o nem detalhe. Poderia. A gente não vai dar cabeçada na parede. Não. Aqui não tem disso, não. Todo mundo sabe do respeito, da admiração, é amor. É amor que eu tenho pelo Clube de Regata Vasco da Gama e pelo Botafogo. Tem gente que acha até que às vezes você deixa a mão mais pesada para o Vasco. E é normal, quando a gente gosta, a gente às vezes dá um tapinha mais forte. Não. Se é tapa mais forte, tá doendo também em mim. Sim. Porque eu tenho amor pelo Clube de Regata Vasco da Gama e pelo Botafogo também. Agora, eu não sou apaixonado. Eu não sou torcedor. Porque o torcedor, ele vê a coisa um pouco diferente, ele vê mais compaixão. Muitos têm amor, são mais tranquilos, mais calmos, vê as coisas com razão. Porque quando você vê as coisas com emoção e deixa a paixão falar mais alto, você perde o rumo das coisas. Perde a razão. O torcedor, ele tem licença poética. Então, olha, ele acha mais bonito aquilo que é bonito e acha mais feio aquilo que está feio. Bom, mas cada um sabe do seu cada um, e eu respeito opiniões. Aí da gente, se a gente, todo mundo concordar com a mesma coisa, ou todo mundo discordar e ninguém aceitar isso. Vovó Iracema dizia, meu neto, imagina se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do azul. Né? Então a gente tem que entender, vamos falar de Vasco? Vamos. Wellington, são 42 pontos disputados. Sim. O Vasco só tem 9. Ninguém tem menos pontos do que o Vasco. Não, ele não é o lanterna do campeonato, porque tem um América Mineiro que deve ter um saldo de gols pior do que o do Vasco. Sofreu mais gols. Não é isso? Então, por isso. São 14 jogos, 42 pontos disputados, e você só tem 9. Tem alguma coisa errada aí. Não vão buscar a coisa errada do Vasco. De tempo de Eurico Miranda, que eu já cansei de falar isso. O Eurico tem a história dele, que merece uma estátua de ouro, e tem um período em que ele praticamente, para mim, destrói o Clube de Regata Vasco da Gama. Porque ele permite que nasça facções dentro do Vasco. O Vasco, que sempre foi unido para cacete, ele passou a ser fragmentado. E quem ganhava a eleição acabava perdendo. A gente viu aí que nos últimos anos, todas as eleições do Vasco acabam na polícia. Por quê? Porque não havia mais união. E desde o momento que o gigante se torna compartimento, você não pode continuar a ser um gigante. E quem paga com isso
É a instituição. A instituição paga porque ela continua gigante, mas o torcedor ele fica desesperado, porque existe a paixão. E na paixão... Ele foi acostumado a vencer. Mas é esse... Mas, pô, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Todos, à exceção da molecada de uns 15 anos para cá, vamos passar aí uns 15 anos que o Vasco deixou de ser um gigante maravilhoso? A última grande conquista do Vasco foi em 2011, a Copa do Brasil. Sim, mas foi esporádica. Não é? Uma conquista de uma Copa do Brasil e já mais rateando. O Vasco deixou de ser o protagonista. Vamos lembrar que o Vasco disputava todos os títulos. Se ele não ganhasse o título, ele estava entre os 2, os 4, os 8. O Vasco estava ali. Estava brigando, né? Sempre porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para ganhar título. E essa é a história do Vasco. E você me permite até abrir um parêntese, e você envergou, vestiu, usa o termo que quiser para a camisa do Vasco da Gama, e quantas vezes só a camisa do Vasco fez o adversário tremer. Mas é por isso, pela história e pelos jogadores que tinham. Sim. Haviam jogadores de qualidade. Você tinha pelo menos 5, 6 jogadores. Eu não digo que todos eram craques, mas você tinha 2, 3, 4 craques. Você tinha uma espinha dorsal. Vamos lembrar que o Vasco chegou uma época do Expresso da Vitória. Nossa. Tinha um expressinho. Da seleção de 22 jogadores, 16 eram do Vasco. É muita coisa. É coisa demais. Então, essa é a história do Vasco. Aí você me vem, num momento de uma dificuldade desgraçada, voltando à era Eurico Miranda, que infelizmente terminou da maneira que terminou, com o Vasco fragmentado. Você acha que a era Eurico forçou o Vasco a virar uma SAF? Sim, na época que ele passou a ser o presidente. Porque quando ele era vice de futebol, tinha o Calçada e tinha os grandes beneméritos do Vasco. Eu quero lembrar a vocês que o Vasco não tinha oposição. A oposição, ela se afastava, aqueles grandes, né? Aquelas grandes figuras que eu convivi na história do Vasco, elas se afastavam e não atrapalhavam. Então, com o Eurico foi o contrário. E mais, ajudavam financeiramente quando precisavam. Claro, porque né, vamos lembrar que na época de ouro do futebol, as arrecadações sustentavam e a venda de jogadores. E você me fez lembrar agora de que era muito importante. Eu vou lembrar de uns, né? Pô, são muitos. Amadeu Pinto Nossa. da Rocha. Que saudade que eu Nossa. Não, são muitos. Amadeu Cerqueira, Sim. que era dono da Moinho de Ouro, não é? Alberto Silva. Nossa Senhora, Alberto Pires Ribeiro, né? Arthur Sendas. Nossa Senhora. E tantos outros aí, pô, mas é muita gente, cara. E que colaborava e a gente não ficava nem sabendo. Não, metia a mão no bolso no momento de dificuldade, porque era muito comum, os salários atrasarem. Ficava 2, 3 meses sem receber salário, porque o salário era muito pequeno. A gente vivia dos bichos. Isso aí, você sempre fala isso. E os bichos eram... A gente jogava 8 vezes por mês, 2 vezes por semana. Jogava 8 vezes. Ganhava 6, empatava 1 e perdia 1, porque o Vasco era assim. Sim. Era protagonista. Sim. Então, a gente, numa semana, ganhava o salário de um mês. Por quê? Além do bicho ser bom, tinha os beneméritos, que ainda dobravam o bicho. Por isso que a gente comia a grama, né? Mas isso aí já passou, Hélio. Então, a história do Vasco... E tem história, né? Me permite, tem história do Vasco, que o jogador, no intervalo, um jogo decisivo com o Flamengo no Maracanã, estou tentando lembrar aqui, se não me engano, foi o Jair Queixada, né? O Queixada. Sim, Ademir. Né? Ademir Queixada. Sim, Falei Jair. sim, Ademir. E aí foram saber do Ademir o que tinha acontecido. E aí ele falou, não, eu recebi uma ligação lá na concentração, quase ninguém tinha telefone, e queimou a geladeira. E aí alguém falou para ele assim, ganha o jogo, ganha o título que eu te dou uma geladeira nova. Aí você já sabe o que aconteceu. Você quer ver uma coisa? Eu vou te contar uma pequena história. Eu fiz o gol do Gelo, jogando pelo Bangu contra o Flamengo em 1969. E esse jogo eu fiz 3 gols. Segundo gol do Gelo, o Bangu ganhou do Flamengo 4-0 e o Flamengo perdeu o campeonato. No ano seguinte eu fui vendido para o Vasco. Estou jogando no Vasco, aquela coisa toda. E 2 anos depois, o Flamengo foi campeão.
Você sabe que antigamente havia aquelas comemorações, eu morava em Nova Iguaçu, aquelas comemorações, passeatas dos clubes no Brasil, dos torcedores no Brasil todo comemorando o título carioca, que era o maior do país. Não é isso? Perfeito. Porque vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro ele começa a partir de 1971. E assim mesmo era campeonato de cento e porrada de clubes, era por grupo. Era uma desgraça tal do Campeonato Brasileiro. Mas olha, 72, eu estou jogando no Vasco. Eu estou em casa assistindo, cantando na chuva, cara. 1h da manhã, quase deitado, com a família, tudo dormindo. Estou no Vasco. Né? E não tem nada a ver com um campeonato que a decisão foi Fla-Flu. Eis que o Flamengo é campeão. Sabe o que acontece? Um desgraçado, daquele torcedor do Flamengo, lá da Fla Iguaçu, os caras na comemoração, lembrou, porra, vamos lá na casa daquele cara que fez o gol do gelo. Resumindo a história toda, Hélio. Mais de 500 pessoas invadiram a minha casa, botaram a minha família no banheiro. Eu apanhei pra cacete. O que eu beijei de bandeira do Flamengo. Dia seguinte, cara, jornais e tudo, eu nego estampando tudo, minha casa toda quebrada. Se não fosse o batalhão da Polícia Militar que tinha em Mesquita, aquelas antigas fusquinhas, aquelas coisas todas, depois de horas, Joaninha, depois de pelo menos 2 horas apanhando da torcida do Flamengo, e os caras quebraram a minha casa toda. Que coisa. Nem geladeira, até geladeira nego quebrou. Quer ver a história? No dia seguinte eu vou treinar e o Amadeu Sequeira, que era o dono da Moinho de Ouro, da antigo café, como é que chama o café, cara? Estou esquecendo. Palheta. Café Palheta. Que tinha as propagandas no Maracanã, tu lembra? E era atrás ali do estádio. Isso. Então, e outras coisas. Negócio de chocolate, Moinho de Ouro, era tudo do Amadeu. Quer saber o que ele fez? Viu o negócio todo, o noticiário todo. Ele vai com a Nova Iguaçu, me pega eu e a minha mãe e leva no Ponto Frio Bonzão, cara. Virou e falou assim, escolhe tudo aqui e leva para tua casa, porque... Olha só, cara, eu fiz uma casa nova por dentro, tudo porque um dirigente do Vasco foi lá me entregar. Essa é a história da família que é o Clube de Regata Vasco da Gama. E a gente vê agora, para chegar ao momento atual, a gente vê a esperança nascendo para todo mundo, um momento que o futebol está vivendo de reformulação, de profissionalismo, eis que surge a esperança da SAF. Vinha ao Vasco, eu sempre fui favorável, apesar de você ficar meio desconfiado, porque pode dar certo no momento, pode não dar, mas o Vasco só tinha um campeonato a ser disputado, o Campeonato Brasileiro, tempo para treinar, é só não cair. É só não cair e ganhar tempo para o ano que vem. E o pior, o Vasco tem uma base maravilhosa, Wellington. Sim, com certeza. O Vasco tem jogadores da base que só o Flamengo tem. Então, na seleção brasileira. Esse é o problema. Então, você não pode agora, nesse momento que o Vasco está vivendo, que há uma tremedeira geral. Porque você perde a confiança. Você não tem a confiança dos torcedores, por quê? E perde o respeito do adversário. Esse é o problema. O Vasco foi eliminado pelo ABC em São Januário. Dentro de casa. E o ABC é o último colocado. Para você ver, o Vasco jogou 4 vezes nesse Campeonato Brasileiro em São Januário, não marcou um gol sequer. Perdeu todas as 4 partidas de 1-0. Tem alguma coisa errada aí, Hélio? Tem muita coisa errada. Então não é o torcedor que a gente tem que entender que aquilo, para mim, que aconteceu lá em São Januário, tem uma porrada de torcedor infiltrado aí, que não tem nada a ver. Aquilo é tudo pau mandado, aquilo leva qualquer... E o pobrezinho do torcedor que está do lado, tira o chinelo, pega o rádio, joga lá para dentro, porque ele está com... Ele, naquele momento ali, ele perde a razão, ele vai na emoção. Então, o que acontece? A esperança da SAF, ela veio com promessas que nós vamos fazer e acontecer e isso. Que vai melhorar. Passou uma esperança. Vamos lembrar. Vamos montar um time. Que o Botafogo passou por isso. Passou. E montou uma equipe. Está aí os jogadores que não são de agora, são desde o ano passado. A maioria desses jogadores que estão aqui estava tudo ano passado. Só que tem o seguinte, você paga um preço de montar uma equipe. O Luiz Castro foi escorraçado por todos. Eu fui um dos maiores críticos ao Luiz Castro, mas ele só ficou porque foi a SAF que bancou.
mas tinha a certeza de que os jogadores que lá estavam, que foram maravilhosamente bem escolhidos, está aí o resultado. Só que no Vasco foi o contrário. O Botafogo não é líder por acaso. Não, não é. E o que acontece? Com o Vasco foi exatamente o contrário. A promessa, a esperança, a mentira que foi contada, é verdade, é essa a mentira. Eu acho que a promessa que foi mal feita. Mas o Esse é o Wellington, último ano que a gente vai ter um time inferior ao Flamengo. Não pode. O Vasco não pode estar nessa situação, porque o time, quem foi? Bom, a SAF, a diretoria, os donos da SAF, em primeiro lugar, são os maiores culpados. Sim, eles Sabe sabem. por quê? Porque eles escolheram pessoas para poder administrar o futebol do Vasco, e essas pessoas que lá estão fazendo um trabalho porco, um trabalho horrível, um trabalho de covardes, porque os caras que dão uma entrevista como aquela que deram ontem, após o jogo... Pronunciamento. Era pronunciamento, isso é uma porcaria, isso é uma bosta de pronunciamento, me desculpa. Porque eu vou te falar um negócio, eu falei no Bola em Jogo coisa pior do que isso que eu estou falando aqui. O vídeo está rodando. Você sabe por quê? Porque eu falo com o coração. Eu tenho o coração envolvido, mas estou com a razão. Sim. Eu não estou falando as coisas aqui para botar lenha na fogueira, pelo amor de Deus. Porra, eu tenho 74 anos, eu quero ver o circo pegar fogo, não quero. Você quer que dê certo. Eu quero que dê certo porque eu amo você, cara. Eu te respeito porque sei da grandeza do time que tu torce. Tu muda de mulher, tu muda de carro, tu muda de casa, tu muda de país, tu muda até de religião. Dá para mudar de time? Diz para mim. Não dá, Wellington. E o pessoal se sentindo enganado, e aí vai para o jogo, perde para todo mundo, e aí o jogador treme. Jogador treme porque a torcida cobra e aí passa a ter omissão. Aí tu começa a jogar a bola para dentro da área de qualquer maneira, aí você não raciocina, aí bota os moleques não podem ser a solução nesse momento. Eles têm que ser calçados por jogadores de qualidade, de categoria do lado, para que eles tenham confiança e possam ter um rendimento que eles podem ter. Há jogadores da mais alta qualidade, que pô, eu já vi o Figueiredo jogar menos de goleiro. Sim. Ele jogou lateral direito, lateral esquerdo, de zagueiro, volante, 1, 2, 3, ponta atacante. Direita, ponta esquerda. Só falta ele jogar no gol, tá errado, ué. Que acaba não jogando em lugar nenhum. É o tal do Coringa que você fala. Porra, Coringa, isso é bom pro técnico, né? Acaba prejudicando. Então essa é a história do Vasco. Vem cá, hoje fala no técnico argentino Gustavo Alfaro, já recebeu... Então, é isso aí que eu quero que você faça. Meu amigo. E ele disse que não deu resposta ao Vasco ainda, porque está analisando o elenco para ver se compensa pegar. Meu amigo, isso não era para hoje, isso era para ontem, Wellington. 17 dias sem entrega. Você acha que está certo, Wellington? De quem é a culpa? É de você aí, cara? Você que está em casa? Não. É teu? A tua culpa? É minha que estou aqui falando? Eu estou, pelo menos, nós aqui, a gente está falando uma coisa que é a realidade, não é para querer botar lenha na fogueira, pelo amor de Deus, gente. Eu, quando falo mal do Vasco, está doendo em mim também, pô. Está doendo em mim também, porque eu amo. Eu sei o que é o Clube de Regata Vasco da Gama. Eu não digo que eu vou morrer pelo Vasco, não. Isso aí eu também não vou estar aqui jogando conversa para boi dormir. Mas eu amo, eu respeito, eu sei da grandeza do Vasco. E não é justo o que tu está passando, cara. Você sofre na derrota, né? Porra, meu amigo, vem cá. E as pessoas que têm filho? Uma criança de 15 anos, de 14, de 9, 13, de como 10, é que fica? Que quer transformar o filho num vascaíno. Como é que fica? Como é que uma criança dessa pode ostentar a camisa do Vasco com orgulho na escola? É porque vai virar chacota. Mas aí é que tá. Então você não quer um mal pro teu filho, mas você não tem como mudar de time. Se pudesse, Wellington, todo mundo mudava. Não quer mais ser Vasco. Eu tenho esperança. Porque a esperança, Wellington, se a gente perder a esperança, ferrou, amiguinho, ferrou. Eu tenho esperança. A ilusão é o combustível da vida. Não é? Eu tenho esperança. Agora, eu não te dou nenhuma... Né, não vou aqui estar jogando conversa. Não, porque a partir de agora tem... Meu amigo, são 42 pontos disputados, só tem 9. O Vasco, o campeonato do Vasco, quando eu falei que o campeonato do Vasco era contra o rebaixamento, alguns acharam que eu estava exagerando, abusando. Não, é o campeonato do Vasco. É lutar contra o rebaixamento, está conseguindo isso, vai ganhar tempo, Hélio. Ano que vem vai poder contratar melhor. Mandar essas pessoas que estão lá dirigindo o Vasco. Agora me vem técnico argentino.
O Zé Ricardo está aqui no Brasil. Tem muita gente dizendo isso. O Zé Ricardo está aqui. O Zé Ricardo, quando saiu... Meu amigo Cláudio Vinícius Cerdeira, grande arte. Sim. Ele me mandou hoje uma mensagem, ele acompanha o nosso trabalho. Ele falou assim, Wellington, o Zé Ricardo conhece o clube, Sim. conhece a base, conhece o clima. Sim. O torcedor gosta do trabalho do Zé Ricardo. Vamos lembrar que o Zé Ricardo só saiu do Vasco, foi ele que salvou a barra, porque senão o Vasco teria sido rebaixado. Ele saiu porque recebeu uma proposta lá do Japão e não tinha da SAF, da 777, nenhuma proposta para ficar. Não foi ele o escolhido para tocar o projeto. Então, o que ele fez? Ele tratou de cuidar da vida dele como o Luiz Castro, do Botafogo, está fazendo. Só que foi diferente. O Luiz Castro foi porque quis. O Zé Ricardo teve que ir, porque ele sairia do Vasco. Essa que é a verdade. Então, o Zé Ricardo tem o aval do torcedor, e seria um nome sensacional, pelo conhecimento que ele já tem de uma boa parte do jogador, e pela confiança que ele teria, e o apoio por parte dos torcedores. Hoje você tem que ter um técnico tá do teu lado. Que o torcedor confie. Mas esse é que é o detalhe. Às vezes não é nem o técnico o mais capacitado, mas alguém que está aqui e que tem o respaldo do torcedor do Vasco. Você quer ver outro? O Jorginho. Não, eu até falei hoje no Bola em Jogo, eu falei no Jorginho e até cometi a heresia para alguns, de repente, lembrar do Felipe. Porque o Felipe, ele poderia levar o Pedrinho, que é parceiro dele, que hoje é comentarista, né? Que são dois caras que têm uma história maravilhosa dentro do Vasco, trabalharam juntos, faz um trabalho excelente lá no Bangu. Não precisa explicar quem é? Não precisa explicar quem é e vai ter a cumplicidade, pelo menos durante uma boa parte do tempo, com o pessoal do Vasco. E vai ser ouvido pelo torcedor. E vai ouvir outras pessoas. Sim. Porque, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa que está me doendo muito. Eu queria saber, meu querido Abel, meu parceiro, meu irmão, você sabe que eu te amo, te respeito. O que eu não entendi até agora, Abel? Você com o teu conhecimento, você com a tua independência, você é um cara extremamente sábio, multicampeão, não tem como jogador, como técnico, você é o pica das galáxias. Eu não entendi até agora porque os técnicos lá do Vasco vêm com escalações que não dá para entender. Eu sempre disse aqui, isso aí não vai dar certo, esse jogador tal junto com esse, não sei o quê, isso não vai dar certo. E nunca vi uma manifestação do Abel, ele se pronunciar, meter o dedo dele, porque ele é o homem do futebol. Ele estava agora com o William Batista, estava colaborando bastante no trabalho do William Batista. Mas a gente cobrou muito dele na colaboração época contra o Maurício. Cada dia um time. Olha, mudanças de um jogo para o outro que tu não dá para entender. Muitas mudanças, sempre empurrando a banana nos garotos. Vamos falar de outro assunto. Vamos falar de... Lamento, Wellington, mas de Vasco é o que eu tenho para falar. E o Botafogo? Aí é outra paixão. Aí é completamente diferente. Do mesmo nível do Vasco. Pintou o campeão? Não, Wellington, não. É muito 14 jogos. É uma campanha até agora de 36 jogos, ou 36 pontos disputados. Não é isso? Hoje foi o... É isso. Ele abriu 10 pontos em relação ao Grêmio. Então hoje o Botafogo fez 9 em relação 36 pontos em 42 possíveis. Não é isso? Ele perdeu 2 jogos. Ele tem 12 vitórias e duas derrotas. Isso é uma campanha que eu nunca vi. Ele não empata. Não empata, porque esse é o campeonato ideal para quem disputa 3 pontos. Se você ganhar 2... e perder 2, é melhor do que você ganhar 1 e empatar 2, porra. Não é isso? Então, esse negócio de invencibilidade era bonito antigamente. Eu fiquei 52 jogos invicto no próprio Botafogo, fui campeão de porcaria nenhuma. Na hora que eu perdi, que era para ficar entre os 2 finalistas, a gente perdeu, foi eliminado. Esse que eu perdeu na hora errada. Perdi na hora errada, mas é assim que é, não é? Mas vem cá, o que você gosta nesse Botafogo? Eu gosto principalmente do elenco do Botafogo. Eu vejo um time altamente capaz e reservas à altura. E tudo jogador cascudo e tarimbado. Esse menino aí, o Tiquinho Soares, é referência em Portugal. Eduardo é o Sheik. Um jogador que foi para a Arábia Saudita, lá ele era o rei da cocada.
Pô, jogadores Adrielson internacionais. e Vitor Nossa, Cruz. mas a melhor zaga do país. Esse raio desse goleiro, de onde saiu esse goleiro, rapaz? Saiu lá do Náutico, Como é que pode? na terceira divisão. Olha as pessoas do Botafogo que têm a olhar função de ir lá e buscar os jogadores certos. Claro que houve alguns erros. Nós contamos aí vários jogadores do Botafogo que foram liberados. Mas olha, do ano passado para esse ano, muito pelo contrário, o Botafogo ainda perdeu um jogador, que era o saboado do menino do Resende, que foi lá. Sim. Que é o Jefinho. Jefinho. Não vem mais ninguém, é o mesmo elenco do ano passado, alguns foram embora. Não, é? Não, o Botafogo não tem jogador vindo da base, rebentando. Não, é tudo contratações, né? E sai um técnico e entra o outro escolhido a dedo. Se vai dar certo, eu não sei. Agora veio o auxiliar até, que é outro cagão. É um outro cagão, porque, porra, vou te falar o negócio, tudo que ele faz está dando certo. 2 jogos, 2 vitórias. Leva um sufoco do cacete, não sei o quê. Hoje foi um sufoco do caramba. Sorte de campeão, malandro. Vai ser campeão, velho? Não sei. Mas que o Botafogo leva o campeonato a sério. E quando será que o próximo e o mais sério candidato ao título, que é o Flamengo, vai levar o campeonato a sério? Porque não é prioridade de ninguém. Todo mundo dá prioridade à Libertadores, à Copa do Brasil. Botafogo não. Botafogo está levando o campeonato a sério e quer ser campeão brasileiro. Quando os outros quiserem correr atrás, talvez já seja tarde. Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira. Hoje foi o primeiro teste dele como técnico do Fluminense. Ainda bem que ganhou, cara. Aí quando surgiu o nome dele e a foto dele no placar eletrônico, foi parte da torcida vaiou. Intervalo, o Fluminense vencia o jogo, né? Ele não foi vaiado, em parte aplaudido, e no final do jogo ele foi aplaudido. Deixa eu mostrar o que ele falou na entrevista. Ele falou que só ouviu a parte boa. É malandro. Na realidade eu não ouvi as vaias porque eu estava no vestiário, então só fiquei com a parte boa. Então não posso falar da parte ruim. Mas eu entendo o torcedor, assim, ficar chateado e faz parte do jogo. Mas eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito respeito ao Fluminense e à seleção. Acredito firmemente que tomei a melhor decisão. Aí o Fernandinho, eu gosto muito do jeito do Fernandinho. Primeiro que ele é o diferente do futebol. Eu também, ele é um inovador, Wellington. Foi o que ele falou. Gente, eu tomei pancada 14 anos, muito criticado, e se eu não tivesse persistência, eu não estava na seleção. Eu mesmo critico, eu, Gerson, principalmente nós dois, estamos criticando. Aliás, a gente previu que o Fluminense ia ter uma queda. Devido a muitos jogos com o mesmo time, um elenco reduzido, muitas contusões, era normal que tivesse uma queda. O que a gente cobra do Fernando Diniz, aliás, eu posso dizer isso de cadeira, porque eu fui técnico, 25 anos. Você nunca pode ter só um plano de jogo. Você tem que ter um plano de jogo A, B e C. Porque cada jogo tem uma história diferente. E chega um momento que você fica manjado. E o Fernando Diniz, começou a ser contestado, porque o Fluminense só jogava daquela maneira, num momento adverso, todo mundo viu, e o Fluminense agora, depois de muito tempo, ganhou um jogo, porque estava em baixa e queda acentuada. E ganhou hoje do Inter, que estava 10 jogos sem perder. Sim, por quê? Porque o Fluminense tem qualidade. Não tem como você chegar e dizer, eu gosto de ver o time Fluminense jogar. E eu falei, para mim tem 2 caras para vir para a seleção. Aliás, 3. O técnico do Palmeiras. Abel Ferreira. Para mim é um senhor técnico. Isso mostra o Palmeiras, que não tem o elenco que tem o Flamengo, e é protagonista. Qualquer competição, o Palmeiras é protagonista. O melhor elenco disparado é o do Flamengo. O Flamengo sobra, Wellington, em relação a isso, sobra em vista dos outros. Mas, você falou Abel Ferreira, mas quem? Mas o Dorival. Dorival Júnior, eu também sou fã. O Fernando Diniz. O Dorival tem uma coisa de bom. Ele é um cara que ele consegue chegar e agradar todo mundo, porque ele é pacífico, ele é tranquilo, ele fala manso e ele conquista todo mundo. E o Diniz é diferente. O Diniz já chuta o balde, o Diniz dá esporro no jogador na beirada do campo. Ele vai ter que mudar um pouquinho o conceito dele em relação à seleção. Mas eu estou feliz. Quem perde com isso é o Fluminense. Você acha que o Flu perde? Perde sim, porque ele agora tem que dividir as atenções. E ele vai ser muito cornetado, porque ele vai ter que convocar jogadores para a seleção.
Não é isso? Se ele convocar alguém do Fluminense, Aí, tá aí o protegendo. malandro está protegendo. Se ele convocar alguém do Flamengo, de repente tiver jogo mais na frente, aí está prejudicando o Flamengo, que vai jogar contra fulano, contra Beltrano. Tem que convocar jogador do Botafogo. Como é que vai? Se eu estou disparado na frente, não convoca ninguém do Botafogo. Então, malandro, eu entendo, ele não está errado, é uma questão de ordem pessoal, mas no fundo, é muito merecido ele ir à seleção. E ali ele vai poder escolher os jogadores. Porque eu vou te falar um negócio, quando você quer impor uma maneira de jogar como ele impôs, principalmente no Fluminense, com jogadores de qualidade meia duvidosa, como tem um monte de lambança de vez em quando, aquelas saídas de bola, seleção não. Ele vai escolher quem ele quer. E escolhendo quem ele quer, a possibilidade dele obter sucesso é muito grande. Aliás, o Fernando Diniz já é um sucesso. Não só como gente, como ser humano, mas principalmente como técnico. Eu sou fã dele. Maravilha. E a sua opinião? Quero a sua opinião. Gostou do papo do Dé? Gente, eu não sabia que a torcida do Flamengo tinha feito isso. Porra, pra tu ver, Quebrou a tudo casa. por causa do gol Meu do Gelo, Deus. Esse gol do Gelo foi uma gelada. Não, esse gol é histórico. Eu sei. Esse gol é histórico. Isso aí Custou um campeonato ao Flamengo, né? E eu, menino, né? De Castor de Andrade, no Bangu de Castor. Depois paguei, até hoje. Muitos torcedores do Flamengo têm raiva de mim. Mas eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque o gol do Gelo foi contra o Flamengo. Se fosse contra outro time qualquer, para mim não ia valer porcaria nenhuma. Não Tinha ia que ser repercutir. contra o Flamengo. É verdade. Eu não sou anti-flamenguista, hein? Sim, sim. Porque o Flamengo tem a maior torcida do mundo, em compensação também tem a maior torcida contra. É né? verdade. Eu O não sou- arco-íris é grande. Eu não sou contra o Flamengo, muito pelo contrário. Respeito demais o Opina urubu. aí, opina aí. E siga a gente nas nossas redes sociais, por gentileza. E quero também que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho aqui embaixo, né? Clica nele, habilite o sininho, dá o joinha é bom. importantíssimo. Dá joinha aí, mano. Pra Tem que gente que dá outras coisas. Não, mas eu quero aqui é o joinha. Aqui na Tá? Tupi, então, cara, que tem Ô, muita gente, cara. Boa noite, minha gente. Muito boa noite, muito obrigado. Eita Aqui do ferro. Rio de Janeiro, Dé, o Aranha, Nada o contra, Irreverente não, entendeu? Mas também nada a favor. e o Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ê, Vasco!